Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Oi, eu sou Yasmine Evaristo. E antes da gente começar, eu queria agradecer as nossas madrinhas, Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz. Muito obrigada. Vocês sabem, né, se vocês já ouviram nossos últimos programas, que eu não tô mais editando Feito por Elas, porque tô fazendo um estágio agora, eu não tô mais dando conta das demandas. Então, quem tá editando agora é a Domenica Mendes, né, e a gente tá pedindo, se você puder, claro, né, se gostar do nosso conteúdo e quiser colaborar por meio do nosso financiamento coletivo, toda ajuda é muito bem-vinda. Ela pode ser feita pelo padrim.com.br ou pelo catarse.me ou no patreon.com. Todos eles são /feito por elas. A gente tem categorias de diversos valores. E claro, né, quem não puder colaborar, mas quiser ajudar a gente também a crescer aí como podcast, né, sempre ajuda muito também divulgando, né, o nosso trabalho, divulgando os podcasts, apresentando pros amigos e fazendo a gente chegar a novos ouvintes, né. E o nosso programa de hoje, vocês já perceberam, né? A gente tá aqui com uma convidada retornando à casa, né, Yasmine? Exatamente, pela terceira vez. Yes! Já pode pedir a música no Fantástico. Pois é, pedirei. A Yasmine é crítica de cinema, é membro do Elviras, o coletivo de mulheres críticas de cinema. Como ela falou, né, já participou de outros programas, participou do programa sobre a Haifa Al-Mansur e sobre o filme Rafi, que a gente vai deixar linkado aqui pra quem quiser ouvir esses programas também. E a Yasmine sempre tá envolvida em vários projetos, né, então conta pra quem estiver nos ouvindo aonde que consegue encontrar seu trabalho. Então, vocês conseguem encontrar meu trabalho no site Longa História, né, longahistoria.com.br. Eu também tô produzindo conteúdo pro Music Non-Stop, é um site de música, mas agora tem várias colunas sobre cinema, documentários, etc. Escrevo também pro Clube da Poltrona e escrevo um pouco sobre cinema, mas eu tenho focado mais em livros e resenhas literárias no blog Entrando Numa Fria. Pouca coisa. Sempre pouca. Inclusive, cada vez que tu vem aqui, muda a lista de projetos, só vai aumentando. Exatamente, só vai aumentando. E o nosso programa de hoje, seguindo a temporada de premiações, né, vai ser uma conversa sobre o filme Bela Vingança, o Promising Young Woman. Esse filme ele foi indicado a 6 BAFTAs, então, melhor elenco, trilha sonora, né, montagem, filme britânico, roteiro original e filme. E ele também tá indicado a 5 Oscars, montagem, roteiro original, direção, atriz e filme. A gente tá gravando esse programa no dia 9 e o resultado do BAFTA, né, a premiação vai ser no dia 10, então a gente vai fechar o programa sem saber o resultado, mas até vocês ouvirem ele, né, até ele estar no ar, vocês já vão saber se ele levou algumas estatuetas aí do BAFTA ou não, né? E a direção e o roteiro do filme, que estão sendo indicadas aí em todos os prêmios, né, são da Emerald Fennell. Esse é o primeiro trabalho dela de direção, então ela conseguiu esse marco, ela se tornou a primeira mulher indicada pelo trabalho de estreia no Oscar. E ela também trabalhou como roteirista da segunda temporada do Killing Eve, né, que a primeira temporada tinha sido roteirizada pela Phoebe Waller-Bridge. Ela também é atriz, então, das séries que eu assisti, assim, que eu lembro, ela interpretou a Patsy no Call the Midwife e a Camila Parker Bowles no The Crown. E eu não sei se tu chegou a assistir Killing Eve, Yasmine, assim, porque a gente vai falar bastante aqui do filme, né? Mas eu já queria começar dizendo que eu gosto mais do trabalho dela de direção do que de roteiro em específico, assim, que eu acho que a segunda temporada de Killing Eve é meio que uma fanfic da primeira. Então, eu ainda não assisti, eu tô com pretensões, inclusive, de ler o livro, com o nome de Lanelli, que eu acho que é esse o nome do livro. Ah, sim. E aí eu acabei não vendo, eu fiquei adiando a leitura, acabei não assistindo. Bom, e aí com esses poucos projetos todos, já deu pra ver que eu me atolei em várias coisas. É, mas assim, Killing Eve é uma série divertida, claro, né? Só acho que, assim, a segunda temporada parece elaborar realmente esse esquema meio de fanfic em cima da primeira, assim, sabe? Então, e aí aqui no filme eu também acho que a direção dela é mais interessante do que o roteiro propriamente dito, mas então vamos ao filme, né, pra gente conversar sobre isso, né? Então, pra quem estiver nos ouvindo, fica o aviso, esse programa vai ter spoilers pra todo lado, porque é completamente impossível discutir esse filme sem falar de detalhes da trama, né?
E também aviso de gatilho, porque esse filme aborda violência sexual, aborda outras violências também que vão ser citadas aqui no programa, justamente por fazerem parte da trama e ser muito difícil conseguir discutir o filme sem citar esses assuntos, porque eles permeiam o filme inteiro. Então fica o aviso pra quem estiver nos ouvindo. Ele é um filme muito difícil, ele é um filme que eu acho que é compreensível que ele seja tão divisivo, muita gente amou, muita gente detestou, e também por isso fica o aviso, esse programa eu acho que vai ser mais longo do que os nossos programas costumam ser, mas é porque a gente tem muita coisa pra comentar também, né? Então, a gente até vai trazer trechos de outras críticas pra debater, pra conseguir expandir um pouco essa análise. E, bom, a história é sobre a Cassandra, que é interpretada pela Carey Mulligan. Ela era uma estudante de medicina, ela largou a faculdade quando a melhor amiga dela, a Nina, morreu. A Nina, ela tinha sido estuprada por um colega de faculdade das duas. E aí o filme não confirma, mas fica assim super subentendido, né? Que a morte da Nina foi em virtude de um suicídio, né? E é interessante que o filme também não usa a palavra estupro, né? Então eu vou traduzir aqui um pedaço da crítica da Carmen Maria Machado do The New Yorker, que ela escreveu assim: a palavra estupro não aparece nenhuma vez em Bela Vingança. E aí ela diz: mulheres, entre aspas, se colocam em perigo. Elas, entre aspas, estão pedindo por isso. E alguém poderia, entre aspas, se aproveitar. Um estupro é, entre aspas, a coisa que aconteceu. São circunstâncias incomuns, as acusações, uma situação de ela disse, ele disse, e o inevitável resultado de uma, entre aspas, má escolha. Então, pesado, assim, né? Porque esses termos são clichês, as pessoas sempre usam pra se referirem a esse tipo de violência, e a gente sabe o que esses termos significam, que são citados no filme, né? E aí eu queria começar perguntando, Yasmine, o que tu acha desse detalhe de não se usar a palavra estupro e ainda assim a gente entender o que aconteceu? Pois é, eu fiquei pensando que culturalmente é um assunto intocável, né? Eu fui puxar pela minha memória de quando na minha infância, até adolescência, até eu começar a ter essa independência de ler, procurar saber sobre os assuntos, quantas vezes que essa palavra foi realmente dita. E olha que eu sou de uma família que falava abertamente de várias coisas. Minha mãe mesmo sempre conversou comigo um pouco sobre tudo, mas você percebe que existe, né, um tabu. E aí eu sinto que isso não é tocado por conta desses tabus sexuais também. Fora que tem aquela concepção de que isso só acontece com quem é o que? Culpada. Com quem tá se expondo. Uhum. E isso fica muito óbvio no filme quando vai falar dessa coisa da má escolha, da mulher que se expôs, de fulana que bebeu demais, ela estava pedindo por isso, né? Então, por mais que pareça estranho, é como se fosse uma palavra proibida no cotidiano de algumas pessoas, né? É como falar vagina, pênis, orgasmo, ou tudo que envolva o corpo. E esse corpo, ele é proibido. Só que tem também aquela sensação de que se você não tocar no assunto, ele não vai existir mais, sabe? Parece que fica mais fácil de esquecer e também de você não ter culpados, mas você não ter culpados que não sejam os homens, sabe? Que não sejam os agressores. Uhum. Porque a vítima que é culpada, ela sempre vai estar ali taxada, mesmo nessas aspas, né? E o filme ele vai conseguir abordar muito bem isso, sobre quem esquece. Quem é esquecido? O que está sendo esquecido? Sim. É bem isso. E aí, isso do acontecimento da Nina, da amiga da personagem principal, é algo que aconteceu no passado do filme, né? E no hoje do filme, a Cassandra, ela tem 30 anos, ela mora com os pais e ela trabalha num café, né? Então, porque ela largou essa faculdade de medicina, né? Uhum. E aí ela tá buscando se vingar pela morte da amiga, e ela faz isso saindo de noite, fingindo tá vulnerável, então ela finge tá alcoolizada pra detectar homens abusadores e dar uma lição neles. E aí é engraçado que a Cassandra, né, ela é a profetisa em quem as pessoas não acreditam na mitologia grega, né, então tem um paralelo, assim, com os alertas da Cassandra do filme, né. Sim. E a gente já vai falar mais também sobre essas questões das vinganças em si, que aparecem no filme com mais detalhes, né? Mas antes da gente começar, eu quero dizer que a Yasmine é pesquisadora também sobre horror, né? E esse filme, basicamente, ele revisita o Rape Revenge, né? Que é vingança de estupro, né? Que é um subgênero do horror, né? E aí eu queria que tu explicasse um pouco pra quem tá ouvindo o que é esse subgênero do Rape Revenge. Então, o subgênero do Rape and Revenge, ele vai comportar aqueles filmes nos quais o estupro vai ser a motivação para a ação da personagem. Então são filmes nos quais as protagonistas sofrem algum abuso sexual e, como consequência desse abuso, ela vai se vingar do estuprador. E aí tem uma particularidade que é qual? Normalmente são cenas muito violentas, é extremamente violenta a sequência de estupro, porque parece que esse tem que ser o catalisador, né, da situação, mas ele não...
aborda o trauma. Normalmente essas mulheres, elas não passam por um trauma. Elas viram tipo uma heroína. É como se fosse uma picada da aranha para que ela se torne uma mulher super justiceira, né? E isso foi usado exaustivamente no cinema. E aí eu vejo um problema que é qual, né? Enquanto os mocinhos se vingam pela morte dos familiares, dos amigos, por problemas relacionados à carreira, ou até mesmo maltrato de um bichinho de estimação, a mocinha ela precisa ter o corpo violado para ela passar pelo mesmo processo. Então, como que é um artifício extremamente preguiçoso de roteirista você colocar como motivador para uma personagem ter uma vingança, o estupro? É extremamente preguiçoso. Uhum. Alô, John Wick, né? Alô, John Wick, é. Mas é interessante que tu falou isso do trauma em específico, porque eu li alguns textos, só que eu esqueci de salvar, então eu não lembro mais onde foi. Mas que falavam justamente isso, que a Cassie no filme, ela não expressa bem esse trauma, e eu vi gente considerando, assim, até meio ofensivo o fato de que foi algo que nem aconteceu com ela, então ela não deixava como se fosse a memória da Nina descansar, que a pessoa que passou por aquilo, ela não ia querer esse processo de vingança de uma amiga dela, sabe? Mas enfim, a gente vai conversar sobre a questão da vingança propriamente dita, né? Mas aí eu queria te perguntar também, o que tu acha, assim, em relação a esse subgênero, né, do Rape and Revenge? Tu acha que o filme, ele subverte o gênero, tipo, estando dentro do gênero, ele subverte ou ele tá se apropriando de elementos e criando uma outra coisa, uma coisa nova? Eu acho que ele está se apropriando de elementos, né? Ele tem toda essa estrutura da vingança motivada por um estupro. Você já tem um diferencial porque você não tem uma cena, né? Você não, em momento algum você tem uma cena do estupro da Nina. Você não sabe. Você sabe o que aconteceu pela memória da amiga, pelo trauma que isso provocou na amiga. Uhum. Tem esse fato também de existir esse trauma que é o catalisador para a vingança dessa mulher, ainda que não tenha sido ela a pessoa violentada. Então, assim, eu não acredito que ele encaixe no gênero, não, mas eu acho que ele pega de diversos elementos para ser um filme de vingança. Uhum. E aí, eu acho que o título brasileiro, a gente tava até conversando, né, que a gente não gostou muito dessa tradução, né? Porque eu acho, assim, que a palavra vingança ali... Primeiro que já é meio que um spoiler, mas beleza, é a sinopse do filme, né? E aí o Bela parece que passa a ideia de uma beleza que não tá posta nessa história, né? Mas eu acho que eles tentaram, na verdade, foi só usar a palavra vingança pra justamente encaixar com esses outros filmes, né? Que vários deles têm a palavra vingança no título, né? Sim, eu acho que foi um lugar fácil, assim, uma escolha, né? Um filme que fala de vingança, então vamos colocar vingança no título. É o típico filme dos anos 80, que é sempre uma aventura, uma loucura, algo divertido, sabe? É mais uma escolha fácil, realmente, do que algo relevante para falar sobre o filme. O título original, ele é muito mais interessante. Pois é, o título original, ele é uma alusão à defesa que geralmente se faz para esses jovens, né, que cometem esses crimes, né, e que geralmente são apresentados como jovens promissores, né, que é o que a reitora até fala depois em um momento do filme. Você vai arruinar a vida desse jovem rapaz por causa de uma denúncia, então essa perspectiva de ser um jovem promissor, né, e aí ela faz essa inversão, né, e se fosse uma jovem promissora, né, e aí a Emerald Fennell, ela até falou numa entrevista, a gente vai deixar os links dessas referências também no post para quem quiser ler no original, né, que a frase uma jovem mulher promissora nunca é usada, né? Ou quase nunca é usada. E quando é usada, geralmente é quando essa guria já morreu, né? Então, você só pode ser uma jovem promissora se já for tarde demais, né? Então, é real, assim, é muito pesado, mas é verdade isso, né? Uhum. E aí, falando da vingança em si, né? A Cassie, ela... Ao longo do filme, ela emula tipos de feminilidades diferentes de acordo com o ambiente aonde ela vai tentar achar esses potenciais abusadores, né? Então, ela tá de tailleur lá num bar de festa da firma, né? Ela tá de vestido de brilho, uma argolona em outra balada, e aí ela tá com as mechas coloridas e uma saia hippie de estampa de oncinha na casa do cara com apanhador de sonhos e violão, né? Então, por aí vai, né? Eu acho essa escolha do figurino maravilhosa, porque é um questionamento, aquela ideia de a mulher que foi abusada, ela estava usando uma roupa que era usada, né, que era um atrativo. Uhum. E aí eu acho que ela consegue quebrar com isso, nessa troca de figurinos e dos lugares onde frequenta, pra mostrar que é isso, é uma sociedade que enxerga o corpo da mulher como um corpo violável. Sim. Você não tem uma roupa específica pra te transformar numa vítima de estupro, basta você ser uma mulher. Exatamente, e cada lugar, né, adequado a uma determinada estética, assim, Exatamente. né?
E aí, nessa festa da firma, que é a primeira sequência ali na abertura do filme, né? A gente vê o modus operandi dela, né? Que é, ela finge que ela não tá bem, ela espera um cara se oferecer pra ajudar, entre aspas, né? E esses caras, invariavelmente, eles vão se aproveitar disso, mesmo alegando serem os caras legais, né? Sim, eu achei, assim, ótima essa cena, porque, bom, primeiro que o filme tem toda uma cara de comédia romântica. Por mais que ele tenha muitos, ele tem muitos elementos de terror, assim, principalmente nessa primeira sequência. Como, né, a trilha sonora mesmo, a questão da construção da tensão, mas ele tem essa carinha de comédia romântica. Então a gente vai esperar o mau comportamento dos caras que se portam já como trogloditas no bar, né? Tem 3 caras conversando, 2 deles já colocam ali no lugar de predador daquela mulher fragilizada e bêbada, que é a presa. E aí tem o cara fofo que fala, não, deixa eu ver ali como é que ela tá, vou cuidar dela, vou levar ela pra casa, não sei o quê. E aí você toma um balde de água fria, né, porque tem essa ideia preconcebida de que ele poderia ser ou elemento diferente, isso provavelmente aconteceria no filme de comédia romântica, né? Mas não é o que acontece, ele na verdade é tão predador quanto os outros. E é muito real, porque eu acho que a maioria das mulheres já passou por uma situação dessa, onde conheceu um cara mega desconstruído, que parecia que ia ser totalmente diferente de qualquer outro cara que gerou algum tipo de trauma, problema ou constrangimento, e aí num dado momento você toma um balde de água fria, porque são coisas que estão enraizadas culturalmente. No final, o que muda é a forma como disfarça as ações ali, né? Exatamente. O cara disfarça, né? E eu acho legal porque nessa sequência do primeiro cara, a gente não sabe o que ela fez, né? Porque corta, né? Existe um corte que deixa a gente nessa suspensão, né? E aí, a primeira coisa que a gente vê é ela andando pra casa, né? Andando na rua. E aí ela tá comendo e o ketchup fica escorrendo. Então, cria uma imagem ali que por um momento a gente pensa que é sangue, né? Escorrendo na camisa branca dela, no braço dela, né? Exatamente, gente. Eu fiquei muito curiosa porque... E aí, o que aconteceu com essa vítima? Eu acho que o tempo inteiro a gente fica meio sem saber qual é o nível de vingança dela. E por ter esse elemento todo, essa ambientação de suspense, né, nessa primeira sequência, a maneira como ela aborda o cara, gente, eu adoro, assim, como ela tá completamente fragilizada ali, deitada na cama, e de repente ela acorda com uma cara super psicopata, assim mesmo, tipo, eu vou rachar sua cabeça, sabe? Eu acho que existe essa coisa que pra quem vê muito filme de terror e de suspense, você fica assim, ai meu Deus, ela é a louca que vai retalhar o cara, e não mostra. Então, assim, quais são os níveis de vingança dela? Qual é o nível de vingança dela? Pois é, porque daí quando ela chega em casa, ela anota o nome do cara no caderninho dela, né? E aí ela faz um risco pra ser a contagem, né? Ela conta esses caras que ela aborda, né? E aí, isso fica totalmente subentendido, né? Esse nível de vingança, porque ela usa 3 cores diferentes. Ela usa caneta preta, caneta azul e caneta vermelha. Então, eu fiquei pensando assim, se isso indica tipos diferentes de métodos de assustar, mas o filme ele nunca entrega qual que é o método dela, né? Eu também pensei muito nisso, assim, será que são só violências físicas, são psicológicas também? E eu acho que no desdobrar do filme a gente tem outros elementos que criam essa suspeita também, né? À medida que ela vai atacando outras pessoas, né, que ela vai introduzindo outras pessoas nesse método dela, ela costuma ter elementos externos, né? Ela contrata terceiros. Mas o que esses terceiros fazem, né? A gente não sabe. A gente vai passar o filme inteiro sem saber, sem entender o que tá acontecendo. E ali nessa penteadeira dela, onde ela tem esse ritual de anotar as vinganças, então, assim, o caderninho ela guarda com aquele frufru, né? Aquele pompom de amarrar o cabelo, um negócio bem infantil, né? E ali ela tem várias coisas que remetem a essa amizade infantil com a Nina. Tem foto das 2 crianças, né? E também tem várias cartas de tarô ao redor do espelho. E aí eu não manjo de tarô, fiquei pensando qual que era o significado dessas cartas, né? O que eu não consegui nem ver também. Eu também não consegui identificar a imagem nas cartas. Eu vi uma que tem tipo um anjo, assim, parece que seria talvez a carta da justiça, mas eu fiquei pensando que aquela penteadeira toda ela é um altar, né? É uma ode ao passado, onde acontecerá algo ruim. É bem um memorial dos bons tempos mesmo, é a memória que ela tem dos bons tempos com a Nina. E aí começa a trilha sonora sensacional, né? Porque na ida dela pro apartamento do cara que se ofereceu pra ajudar ela na primeira vez, sim, porque ele se oferece pra ajudar, mas leva ela, teoricamente, né, alcoolizada pra casa dele, né? Tá tocando Spice Girls no táxi, né? E aí ela voltando pra casa, tá tocando It's Raining Men, né? Então tem vários momentos que essa trilha que é maravilhosa se insere super bem, assim, nessas cenas. Sim, gente, que falta que a Stefania tá fazendo aqui, né? Ela tinha que falar super da trilha
Eu fiquei pensando, meu Deus, a trilha é muito a cara dela. E mesmo sem conhecer muito, o que eu acho é que o uso dessa trilha pop é uma ótima escolha para firmar o clima de conto de fadas das comédias românticas, né? E dentre os vários elementos que tem, né, como a escolha das cores, vestuário, tem uma outra coisa aqui também, que são trilhas pop, são mulheres cantoras, né? São todas músicas de mulheres. E eu fiquei pensando no quanto que isso é mais um elemento dessa questão dessa pessoa que parou no tempo, né? Dessa relação que ela tem com a amiga, que essas músicas podem também estar muito vinculadas a essa memória dos bons tempos ali de jovem adulto, adolescência, sabe? Porque é justamente o que a gente ouve, né? O período que a gente mais ouve essas músicas pop, curte essas divas e etc. Então acho que tem muita relação com esse tempo no qual a personagem tá parada, o que ela tá tentando recuperar. É verdade. Aí só pra avisar quem tá ouvindo que a Estela ia gravar com a gente, né? Então faz ainda mais falta. Acabou não dando o horário pra ela e realmente vai fazer falta pra comentar as músicas aqui com a gente. E tu mencionou esse aspecto de comédia romântica, né? Então, esse é o momento, depois disso, né, que a Cassie conhece o Ryan, que é interpretado pelo Bo Burnham, eu não sei pronunciar o sobrenome dele. E, a princípio, a gente acha que ele vai ser diferente dos outros caras, né? Pelo menos ele é apresentado como sendo diferente desses outros caras, né? E aí a Emerald Fennell, ela até faz uma montagem deles bem nesse estilo comédia romântica, coloca uma música super cafona da Paris Hilton e eles ficam lá naquela farmácia jogando coisa um no outro, e aquela coisa assim que super aconteceria num filme de comédia romântica. E eu acho, assim, tudo um sarcasmo sensacional, né? Porque como que a Emerald Fennell, como diretora, vai conseguir inventar esse amor romântico se ela tá construindo esse mundo ali, né? Que tudo é violento, né? Até quando tá se disfarçando, né? E aí vem um detalhe perfeito desse filme todo, né, que é a escalação dos homens pra esses papéis. Porque é fácil pra gente falar do clichê daquilo que a gente chama no Brasil de cantada de pedreiro, né, que é a cena que ela tá voltando pra casa e os trabalhadores da obra estão ali chamando ela e assoviando e tudo mais, né. Mas e esses outros caras, né, que fazem o tipo gente boa, que vão lá ajudar ela, que se oferecem pra levar ela pra casa, esse tipo de coisa, né. E aí tem uma reportagem do The Ringer que cita que os atores incluem o Adam Brody, do The.O.C., o Sam Richardson, do VIP, o Christopher Mintz-Plasse, do Superbad, Max Greenfield, do New Girl, Chris Lowell, do Glow, e o Bo Burnham, que é um queridinho da internet que dirigiu aquele filme A Oitava Série, que é uma adolescente que protagoniza. E aí a reportagem explica que todos esses caras são conhecidos o suficiente pra gente ter uma familiaridade com o rosto deles, né? Mas não ao ponto de serem, tipo, Brad Pitt, assim, uma figura inatingível, né? E aí isso foi uma decisão, né, das diretoras de casting Lindsay Graham e Mary Vernier, junto com a diretora, pensando que os papéis anteriores deles nessas séries e tudo iam deixar a gente, quando a gente estivesse assistindo, mais à vontade com eles. Eu achei perfeito, eu acho que funciona bem demais nessa ideia do filme de que esses caras não são monstros, são caras normais, né? Pois é, e aí a gente voltando a essa sequência inicial, o que você aponta, né, o que você traz essa matéria é perfeito, porque o ator que vai resgatar ela, né, seria o bom moço, é o Adam Brody, né, do set do O.C. E aí no O.C. ele era quem? Ele era o nerd fofinho, que sofria bullying, ele não se encaixava dentro daquele padrão ali da Califórnia, ele não era o cara forte, ele era mais intelectual, então tipo assim, bem o genro que mamãe pediu a Deus. E aí você pega e escolhe alguém que tá no imaginário coletivo, como esse bom moço. Para essa cena vai ser muito importante, justamente porque toda abordagem daí em diante vai ser sobre essa estrutura machista e patriarcal que não vai definir ninguém como um monstro, sabe? Um assediador, ele não é aquele monstro malvado, não é aquele cara grosseiro, não é aquele estereótipo do cara bruto e tal. Ele pode ser qualquer uma dessas pessoas. Isso é muito importante pro tipo de discussão que o filme tá trazendo. E aí a gente mencionou a trilha, né? E aí uma coisa que eu também queria elogiar, tu falou dos os outros elementos que ajudam na construção, né, dessa ideia de comédia romântica, né? O design de produção do Michael Perry e o figurino da Nancy Steiner. Eu tava vendo que ela já trabalhou, inclusive, com a Sofia Coppola, né, no Encontros e Desencontros e no Virgens Suicidas, que eu acho que são dois filmes que têm figurinos maravilhosos também, e eu acho que acrescenta muito na história. Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre esses aspectos.
Então, aproveitando que você falou do Michael Perry, voltar um pouquinho àquela questão do tarô, ele deu uma entrevista para um site chamado Awards Daily, e aí ele conta num dos trechos que o visual do tarô, ele faz parte do cenário do quarto. Então, esse cenário do quarto, quando ele foi construído, precisava de parecer um lugar ao qual ela não pertencesse, né? E essa estrutura de algo que parou no tempo, que a gente vai observar também na casa, e que seja desconfortável, porque é realmente como se a vida dela parasse logo após, né, a agressão que a amiga sofre. Então essa cama é muito grande, que vai deixar o espaço menor, vão ter umas outras sequências onde a gente vai ver que a cabeceira parecem asas, e aí vão estabelecer esse lugar do anjo da morte, que ela é, né, o anjo vingador, com esses elementos, esses arabescos, essa iluminação também tem uma escolha de uma iluminação quente, meio dourada, e também com alguns tons pastéis, vai dar um visual de tarô em todo lugar. Então eu fiquei pensando, depois de ler isso, se essa questão do tarô talvez não seja tão importante saber quais são as cartas, mas entender que todo aquele ambiente é como se fossem esses elementos do tarô, sabe? Olha, que interessante, eu não tinha nem reparado que tinha asas na cabeceira da cama, pra falar a verdade. Não tinha percebido. Mas é muito engraçado, eu também não tinha percebido, e depois que eu li isso, eu voltei no filme, e tem a cena que ela, logo depois que ela conversa com o Ryan, e aí ela descobre que ele ainda tem contato com o pessoal todo. Tem um momento que mostra ela sentada e ela de frente pro computador, e o computador, né, tá mostrando a foto dela com a amiga, e aí tem esse plano contra plano, né, da tela do computador pro rosto dela. Quando acende a luz, você vê perfeitamente as asas. Assim como você tem uma sensação de asas também quando ela tá sentada na cadeira tomando café com os pais. Ah, nossa, gente, eu tenho que rever. Então vão ter vários elementos ao longo do filme que vai colocar ele em alguma posição, que vão ter esses elementos da asa, desse halo, né, como se fosse uma auréola. Eu achei muito interessante poder voltar ao filme e perceber isso de uma maneira mais nítida. E aí tem essa coisa da forma como ela se apresenta, né? Então, a gente mencionou ali, né? Ela usa a roupa dela pra emular tipos diferentes de feminilidades, né? Mas quando ela não tá interpretando esses papéis nas baladas onde ela vai, ela tá sempre usando tons pastel, né? E até as unhas dela, né? Que ela pinta com 5 cores diferentes, né? Eu reparei. Ela pinta... Eu amei aquelas unhas, eu quero muito aqueles esmaltes. Sim. Eu li que quem escolheu foi a própria diretora, né? E aí é um rosinha coral, né? Um laranjinha, um amarelo, um verde e o azul. Tudo pastel, assim, né? E aí ela usa muitos pullovers rosa bebê, dos tricôs bem fofinhos, assim, né? E outros tons pastel também. E aí ela usa uma blusa com estampa de mini rosinhas no dia que ela conhece o Ryan, e aí quando ela vai sair pra almoçar com ele pela primeira vez, ela usa um vestido com estampa aí de rosas grandes, né? Então, evocando essa ideia de romantismo em relação a ele, né? Então é quase como se, com a morte da Nina, ela tivesse congelado numa juventude eterna, assim. Ela tá ali, né, evocando essa imagem de jovialidade, né? Ao mesmo tempo em que a casa dela toda tem uma estética de fantasia, já que é o que o filme propõe, né? Então, o café também é assim, né? Com os canudinhos listrados, né? Tem uma hora que ela tá parada com um casaco rosa e aí ela tá segurando uma xícara azul bebê e tem uma pintura circular na parede também azul bebê que faz tipo uma auréola atrás da cabeça dela, como se ela fosse uma santa, né? Então, é muito essa combinação de elementos fofinhos com essas cores que se repetem, assim, que é bem... Acho uma estética bem interessante. Sim, foi muito bem escolhido mesmo. E a câmera da Emerald, ela procura o tempo todo evidenciar esses detalhes. Tem muito plano detalhe, muito plano fechado. Justamente nessas flores, nos babados, os arabescos, sendo eles itens de decoração de vestuário. Uma das primeiras sequências mesmo na qual ela aparece na cafeteria é uma câmera, né, que faz um movimento de baixo pra cima e mostra a trança, né, a ponta da trança com um lacinho, esse vestido super fofo com as florzinhas. Então, assim, o tempo inteiro ela tá impecável. E tem essa infantilização dessa personagem por meio dessa estética mesmo, né? E além disso, a gente também tem a questão da casa. Outra coisa que o Michael Perry, né, que é o designer de produção, que ele vai falar nessa entrevista é sobre essa escolha. Como é um filme que você não tinha muitas locações, eles precisavam de ter locações muito certas, onde eles pudessem gravar o máximo de coisas possíveis. E a escolha da casa, quando eles escolheram a casa tanto externamente quanto internamente, eles procuraram achar alguma coisa que parecesse que tivesse parado no tempo. E aí ele fala, quando eles entraram na casa, eles perceberam que parecia que ela tinha parado ali nos anos 60. Então é a casa do American Way of Life. E eu acho que ela explora isso muito
muito também quando você tem sempre um plano aberto da casa, sempre que vai mostrar, né, a personagem nesse ambiente, que é um ambiente, novamente, né, ao qual ela não pertence, porque é um ambiente que parou no tempo, tem alguma coisa estranha ali. A fachada da casa, ela é impecável, ela é linda, ela tem um gramado perfeito, você não tem uma tinta descamando, você não tem um telhado fora do lugar, sabe? As plantas parecem que estão ali enquadradas como se fosse uma pintura do Norman Rockwell. É tudo muito perfeito. Então eu gosto também de pensar nesses elementos como uma coisa que reforça esse pensamento arcaico. Porque quando a gente vai ver o conflito dela com a família, o conflito com a família está muito relacionado à expectativa que eles têm dela ser a garota ideal. Qual é a reclamação delas? Ela não terminou a faculdade, o emprego dela não é bom, ela não tem amigos, ela não tem um namorado, ninguém sabe o que ela está fazendo. Sabe? Tem uma relação um pouco conservadora ali, que é justamente esse pensamento social conservador, que é um catalisador de todos esses problemas. A casa dos pais é uma casa de boneca, né? E esse não pertencimento não é à toa que eles presentearam ela no aniversário com uma mala pra ela ir embora, né? Que nem assim, sutil, né? Demais. Não, e aí é cheio desses detalhes, né? Tem uns bibelôs de porcelana grandes, assim, o sofá. Tem uma armação que eu não sei o nome, assim, ao redor do estofado, que é toda dourada, rebuscada. Então, essas luminárias de cristal. Um quadro de pastor alemão em cima da lareira. Meu Deus, que cafona. Tem muitos cachorros. Isso também o cara fala na entrevista, que essa escolha dos cachorros é justamente para essa identificação com esses anos 60, anos 50, que isso é muito proposital. Ai, gente, o carpê rosa são umas escolhas estéticas, assim, quem que tem carpê rosa, né? E aí, quem que tem carpê, né, pra começar, né? Mas enfim. Sim. Mas aí eu achei super engraçado que quando o Ryan vai jantar lá pela primeira vez, e isso é um marco, né, uma coisa muito importante, porque é o momento em que ela tá mostrando pros pais dela que ela tá teoricamente movendo a vida dela pra frente, assim, né? Tá saindo daquele período de estagnação, né? Então tem toda uma pompa, eles fazem todas umas comidas lá, a mãe dela diz que fez isso, aquilo, o pai dela diz, não, mas o molho fui eu que fiz, parece que estão brigando pela atenção do Ryan, e a mesa tá com uma toalha de plástico, né? Gente, é muito estranho. E aí os pais dela, depois em outra cena, estão assistindo na TV Mensageiro do Diabo, né? Na hora que ela vai sair pela primeira vez com o Ryan, né? Então já fica a dica de outro filme também pra assistir. E significativo também, né? Que é um filme no qual o personagem se aproveita de uma mulher que não poderia ficar solteira, na época era uma mulher viúva, né? Porque não era de bom tom, e ele é o quê? Ele é um abusador, né? Ele é um abusador que ainda usa da fé. Eu amo esse filme, eu amo o Mite um Sinistro. Gosto muito. Esse filme é maravilhoso. E a fotografia, né? Ai, perfeito. E aí, eu vou trazer agora uma questão que eu queria ver o que tu achas, assim. Muita gente critica o fato de a Cassie voltar a vingança dela não só pros caras, mas também pras mulheres, né? Então, ela faz uma ex-amiga da época da faculdade, que na época tinha duvidado do estupro da Nina, né? Achar que tinha sido estuprada também, né? Então, ela deixa ela alcoolizada num quarto com um cara que ela mesma contratou, né? E ela também sequestra a filha da reitora. A menina nem tem nada a ver com o fato da mãe dela ter acobertado na época o estupro. A Dana Stevens, ela escreveu na crítica dela pro Slate, eu vou traduzir mais ou menos assim o que ela escreveu. Ela disse: a noção de que o melhor troco para uma pessoa que minimizou o estupro de alguém no passado é ela ser aterrorizada pela falsa crença de que ela mesma foi estuprada parece no mínimo problemática e no máximo sociopática. É certo que o filme reconhece livremente que o prazer de Cassie em torturar psicologicamente outras mulheres fazendo-as acreditar que elas, ou alguém próximo a elas, tenha experienciado seu pior pesadelo é um sintoma de sua espiral de obsessão. Mas Fennell também encena essas cenas de uma forma que nos faz identificar com o prazer de Cassie. Elas são cheias de suspense, até mesmo catárticas, no espírito alegremente sedento de sangue, dos suspenses de vingança, de estupro ou desculpa para os quais o filme acena com seu estilo deliberadamente pulp ultra-feminino. E assim, eu amo as críticas da Dana, né, e eu concordo com o que ela escreveu, né, eu acho que a Cassie escolhe as vítimas erradas e eu acho que é aterrorizante ameaçar uma outra mulher, né, com estupro, ou até com a ideia de um estupro, né, pra vingar outro estupro, né.
Eu vi gente até dizendo que o filme é antifeminista, mas eu acho que a Cassie, ela não é uma heroína, ela não é apresentada como uma heroína, né? E toda essa narrativa de vingança dela é uma fantasia, né? Essa direção de arte que a gente já mencionou demonstra que é uma fantasia, né? Ela é uma pessoa que tem uma mente altamente perturbada, presa nessa fantasia, então essas ações dela, pra mim, não são para ser entendidas como exemplares. Eu acho que a gente não deveria idealizar essas ações como sendo uma resposta pro problema que é dado, né? E aí eu queria saber o que tu achas disso, Yasmine. Eu concordo muito contigo e com a crítica da Dani Stevens, né? E me incomodou bastante esse abuso psicológico que ela faz contra as mulheres. Doeu pra mim, assim, o mesmo tanto quanto ler comentários, sei lá, no Instagram sobre algum crime, e aí você vê a pessoa comentando assim, queria ver se fosse com a sua mãe. Aí, poxa, você vai curar a violência sexual contra uma mulher com agressão a uma outra mulher? Não rola, né? E aí eu tô trazendo também um trecho da crítica da Maentê do finalgirl.com.br, no qual ela aponta, né, abre aspas, qualquer espectadora desavisada acredita que está diante de um filme extremamente feminista. Há uma nova heroína no pedaço. Mas, no fim de tudo, temos mais um corpo dizimado pelo sistema patriarcal. E é bem isso mesmo. Ela já começa o filme dizimada. Ela é uma mulher jovem, né? São duas mulheres jovens que poderiam ter carreira promissoras e foram destruídas. É o impacto do abuso na vida das mulheres. Não atinge apenas aquela que foi violentada, mas as pessoas no seu entorno. E principalmente se você também é um corpo vulnerável aos seus ataques. Eu acho que qualquer mulher aqui, assim, que estiver ouvindo a gente, com certeza já se sentiu extremamente mal e ficou completamente abatida de ler sobre algum caso de feminicídio ou de violência. E assim, a gente não tá nem falando de pessoas próximas a gente, não. É quando você lê e fica sabendo de alguma história que é de uma pessoa que poderia tranquilamente ser você porque tem um estilo de vida semelhante, tem os mesmos sonhos que você, sei lá, mora na mesma cidade. Eu acho que tem N elementos que fazem a gente se reconhecer nisso. E principalmente os assédios cotidianos, né? Voltando lá àquela primeira cena de novo. Quem nunca passou em frente a uma construção e foi abordado daquela maneira? E aí um outro problema, né? Quando você não responde a esse assédio, como que você é uma segunda vez violentada? Porque assim, se você não responde ao assédio se sentindo incomodada, se você se mostra não importar com aquilo e até encara as pessoas, aí você passa a ser o quê? A feia, a histérica, a louca, sai daqui que eu vou bater no você, sabe? Então, assim, é agressão em cima de agressão. É muito complicado. Sim, nossa, total. Deixa a gente desestruturado, assim. E, de novo, né, quando ela escolhe colocar o filme a partir desse ponto de vista, né, desse lugar da Cassie, que tá ali fantasiando esse tempo, né, no qual ela parou e ela tá tentando fazer justiça, eu fico pensando assim no tanto que a gente nega. Quantas vezes a gente vê mulheres falando de assédio que sofreram não sei quantos anos e essas vítimas mesmo relatam do tipo assim, eu achei que era normal, eu nunca pensei que eu poderia, por exemplo, sofrer estupro marital porque o cara era casado comigo e eu como esposa eu tinha obrigações, sabe? Como que essa fantasia da personagem não tá muito despregado do que a gente é ensinado de negação. Sim. Inclusive eu vi um comentário no Twitter esses dias, era de uma pessoa que eu não conhecia, enfim, não sei quem era, comentando sobre o filme, sobre a forma como a Cassie... principalmente aquela cena, a sequência da farmácia, a sequência comédia romântica, né, dela com o Ryan, né, e dizendo como que uma mulher que age e é tão inteligente ao longo do filme cai numa situação dessas. E eu fiquei pensando, nossa, mas minimizando total, né, como se só mulheres, sei lá, burras caíssem em um relacionamento abusivo ou uma situação de violência, Sim. né, como se isso tivesse vinculado a alguma suposta capacidade intelectual ou falta das mulheres, né? Como se não existisse a possibilidade de realmente se engendrar em um relacionamento e se ver nessa situação, né? E como que os processos abusivos também são sutis, né? Porque é óbvio que a gente enxerga, assim, várias situações onde você vê, né, alguns relatos, ou então você vê essas situações onde estava muito óbvio ali que você estava com um parceiro que poderia ser abusivo, né, desde o início. Você já tem vários indícios. Mas a quantidade de pessoas que vivem relacionamentos abusivos por anos sem perceber que são abusivos. Gente, quantas vezes em relacionamentos eu levei meses, assim, um dia pra parar e um dia dar aquele clique aqui e você fala, cara, se eu não tivesse deixado fulano me convencer de que eu tava
errada ali naquele momento, sabe? Se eu não tivesse deixado de, sei lá, de me manifestar, de falar que eu não tava de acordo, sei lá, pra evitar uma briga, ou então porque eu sou uma mulher pirracenta, né? Porque mulher tem isso, mulher é a chata. Como que eu poderia ter evitado um outro tipo de agressão lá na frente? E assim, eu não tô falando de uma agressão física, não, mas de uma minimização que alguém chega pra você e fala. Eu já ouvi de namorados meus falando que eu me importava muito mais com os meus estudos do que com ele. Ai, gente. Eu, com 19 anos, eu tinha acabado de fazer minha prova do meu primeiro vestibular, que foi da primeira faculdade que eu fiz, e eu terminei um relacionamento porque o cara acabou de me deixar na porta da escola. Ele tava puto comigo, porque eu tava reclamando com ele que eu ia chegar atrasada e perder a prova. E aí, quando eu cheguei em casa, extremamente desgastada, né, porque fazer vestibular é uma coisa que esgota a gente, ele virou pra mim e falou comigo que eu tinha que repensar, porque se eu continuasse me importando muito mais com a faculdade do que com ele, que a gente não ia se casar. A gente tinha 4 meses de namoro. Tô rindo porque chega a ser meio ridículo, né? Assim. Não, e é como aquela situação. Não sei se tu chegou a ver que teve um crítico, acho que foi da Variety, que fez um texto. Depois eles até pediram desculpas pra Carey Mulligan, dizendo que ela não era sexy o suficiente pra fazer o papel, né? Então a gente percebe, assim, que as pessoas assistem o filme e não entendem, né? Porque pensam que pra uma mulher estar em um relacionamento abusivo ou passar por uma situação de violência, ela precisa ser burra, e acham que pra uma mulher passar por uma situação de violência sexual, ela precisa ser desejável, porque vincula a ideia do estupro ou da violência sexual a um desejo sexual que parte dos homens sobre aqueles corpos, quando a gente sabe que é meramente uma questão de domínio, né? Uma prática que é pautada na possibilidade de domínio desses corpos. Tanto que, obviamente, é uma violência. Um estupro é violência, não é sexo, não é desejo, né? Então, a pessoa consegue assistir o filme inteiro e não entender o que o filme tá dizendo. Nossa, gente, é difícil demais. Ai, que preguiça. Enfim, isso é um crítico, né, que escreveu pra Variety, né? Enfim, depois tiveram que corrigir, né, se posicionar. A Carey Mulligan falou a respeito da crítica, ela ficou extremamente incomodada, né? Ele escreveu que a Margot Robbie, que é produtora do filme, é quem deveria ter feito a personagem, porque aí seria mais crível. Porra! Sabe? Mas enfim. Gente, eu tô besta. É, então. Ai, eu rindo de nervoso, meu Deus. Mas, enfim, vamos... Puta. Pensando agora, né, no desenrolar dessas vinganças dela, né? Tem um momento que ela vai e entra em contato com um advogado que tinha trabalhado no caso, né, no passado, né? Que é, inclusive, interpretado pelo Alfred Molina, que no filme Educação, que é o filme da Loni Scherf, que a gente fez um programa recentemente, né, ele interpreta o pai da Carey Mulligan, então a gente até comentou nesse programa, só que a gente ainda não tinha visto, né, o Bela Vingança, né, essa conexão, né, dos dois atores aí. Pois é, e ele é um advogado que defendeu o estuprador, né, e é mais dentro do filme, ele também é um exemplo de uma pessoa destruída pelos assédios, de uma outra forma, óbvio, né, mas fica ali bem claro que ele tá bem consciente da merda que ele fez. Eu queria saber, Isa, se naquele encontro, inicialmente, você acreditou do arrependimento dele, sabe? Você foi convencida de cara ou você ficou com uma certa ressalva ali? Ai, gente, eu acreditei. Mas eu sou meio besta, eu acreditei até no Ryan no início, né, então, enfim. E eu acho curioso, né, porque eu acho que ele é, então, o único personagem homem que tem uma certa redenção ali no filme, né, ele tem espaço pra essa redenção, né. E tu acreditou nele ou tu não acreditou? Tu ficou em dúvida pelos outros personagens? Olha, eu fiquei bem incomodada porque eu fiquei muito ali nessa sequência, eu fiquei muito ali no corpo do personagem, digamos assim. Que, inclusive, ela tem um incômodo muito grande quando ele começa a conversar com ela mais próximo, que ele tenta tocar nela, né? Ela tem uma reação, uma expressão corporal ali que você percebe que ela tá incomodada com aquele toque. Mas eu consegui, à medida que ele foi contando a história, que ele vai falar que ele, né, tá afastado porque ele teve uma estafa, alguma coisa lá, uma crise, eu comecei a perceber que ele entendeu ali, que ele, como advogado e um defensor, ele fez um trabalho enorme por conta do dinheiro. E aí o que marca pra mim é que ele falou do quanto ele recebeu por esses processos, né, que não foram feitos, mas ele não ofereceu dinheiro pra ela. Né, não tem uma oferta ali, uma tentativa de comprar, ele realmente tá dando uma desabafada, né, aí depois disso eu comprei, eu falei, olha, será que esse vai ser o cara que vai se portar diferente? E eu acho que aí todo mundo acredita, né, porque ela também priva ele de uma certa vingança. Sim, fica bem claro ali, né, o que ia acontecer.
Exatamente. E aí, sobre a vingança final, né? Ela descobre um vídeo, né? Essa ex-amiga dela entrega pra ela um celular que tem um vídeo do que aconteceu com a Nina. E aí ela resolve invadir a despedida de solteiro do Al, né? Que era o estuprador da Nina, né? Vestida de enfermeira sexy, né? Porque temático, né? São todos médicos, né? Hoje em dia. Como se alguém tivesse contratado uma stripper. E aí fica aquela coisa, né? Quem que contratou? Quem que contratou? Ninguém sabe, né? E aí eu li em algum lugar que eu já não lembro, eu não anotei todos os sites que eu olhei, que a figurinista, ela fez essa roupa especialmente pra cena, porque ela não conseguiu encontrar nada pronto que fosse do jeito que elas quisessem, ela não queria que fosse aquelas roupas de enfermeira de sex shop. A Carey Mulligan, ela tava preocupada também, ela disse que ela não queria ficar nua, né? E aí a Emerald Fennell disse pra ela que ela não precisava se preocupar, que quando ela colocasse a mão no zíper, a câmera da Emerald ia se voltar pra reação dos caras, né? E é isso, né? Ela faz ali uma montagem que é a Cassie dando a bebida batizada pra eles, né? E aí tem vários closes, né? Na boca dela, no chiclete, nos olhos deles, eles tocando a calça deles, né? Ali, enfim. E se volta totalmente o olhar pra esse rosto deles encarando ela, né? Uma montagem perfeita, assim. E é uma montagem também que remonta todos aqueles filmes de faculdade, todas aquelas comédias na linha do American Pie, né? Que a faculdade é o quê? É você transar com a garota que você quiser quando ela estiver bêbada e festa, farra e etc. Que é uma escolha também que coloca de novo os homens naquele lugar do ser intocável, que não precisa amadurecer, a juventude eterna, tudo é permitido e tal. Eu li também em algum lugar, eu acredito que foi em algum comentário de rede social, que alguém apontou que as roupas que ela usa, a peruca, até o gestual que ela nem usa pra encarnar essa personagem da enfermeira, emula os rentais e as bonecas infláveis realistas. É mais uma escolha também que coloca ela nesse lugar supremo da objetificação do corpo feminino. Porque isso deles, assim, eles... Chega uma stripper, eles não sabem quem contratou, mas eles aceitam. É isso, né? Não importa quem chamou, importa que tem uma mulher e a gente vai usar dela do jeito que a gente achar melhor. Ou não. É, claro. Aí tem a questão do filme, né? E aí entra essa parte da vingança dela propriamente dita, né? Porque nesse caso, a vingança dela envolve uma autoimolação, né? Então ela sabia que ela poderia morrer, né? Se o filme não fosse fantasia, ela já poderia ter morrido em qualquer outros daqueles caras anteriores que mostraram, né? Porque não é muito realista que ninguém nunca tenha reagido, né? Sei lá, sido violento com ela nessas outras abordagens, né? Mas ela queria ali confrontar o estuprador, né? Eu também li pessoas que criticaram esse aspecto do filme de não mostrar a violência que ela comete, que fica implícita, né? E mostrar a violência que ela sofre, como se a gente fosse cúmplice, a gente é obrigado a ver mais uma violência sendo cometida contra uma mulher, né? Mas eu acho que isso também é coerente com a proposta, assim. Não é algo que dê prazer visual, como diria a Laura Mulvey, né? A gente vê aí ele, spoiler, a gente vê o Al matando ela lentamente, né? Então ela se debate, ela fala não, né? Enquanto ele tá lá se esforçando, ele fica sem ar, né? E pra mim essa cena, ela representa o estupro que a Emerald não pôde filmar. Porque é um corpo que tá sendo violado ali, é uma violência não consentida, né? Enfim, toda a performance física dos dois remetem visualmente a uma cena de estupro, mas é uma cena de sufocamento, né? O filme não mostra o que ela faz com os caras, porque ele é essa fantasia de vingança, né? Mas a morte dela é a violência, né? A violência real, a violência cotidiana, a violência desses caras comuns que se safam, que a gente já falou aqui, que todo mundo conhece, né? Então eu queria saber de ti, Yasmin, o que tu acha dessa sequência toda? Em princípio, eu achei que o filme ia abraçar a fantasia da situação completa, assim, que ela não morreria, justamente porque ela poderia ter apanhado de quaisquer um dos caras anteriores, né? E aí não apanhou, não foi agredida, então eu achei que isso faria mais sentido. Depois eu fiquei pensando que um filme que se propôs mostrar como a violência está naturalizada, né? E como que existe também um pacto social de proteção aos homens, ela não poderia realmente sobreviver. Então, assim, quanto à violência que não foi mostrada, ela não vai fazer falta ali, porque, né, tem essa questão do filme tá subvertendo o gênero Rape and Revenge. E aí, nesse gênero, a violência é um dos elementos, né, não só a violência do estupro, mas da vingança também. E aí ela não mostra nenhum dos dois, né? Por quê? Por que nesse gênero tem esse elemento da violência muito forte nessas duas frentes? Porque ela é um fetiche. A violência ali é a dominação de um corpo sobre o outro. Então eu acredito que se existisse graficamente, né, explícito essa agressão, se fosse o estupro ou o ataque dela aos outros caras, poderia cair no lugar da mulher sensual dominatriz.
E aí não justificaria nenhum desses esforços que foram feitos, né? De não ter a nudez, da roupa não ser uma roupa de sex shop, de não mostrar os atos sexuais. Até mesmo quando ela tá relacionando com o Ryan, quando tem esse namoro, que seria esse namoro fofinho, essa coisa bonitinha, não mostra ele transando. Né? Então, assim, você não tem o sexo, ele tá ali subentendido, ele tá sendo falado, ele perpassa o filme inteiro, mas como você tá fazendo uma abordagem sobre o sexo como violência, não colocou ele nesse lugar de fetiche, da beleza, do sensual e etc, né? E aí eu acredito que isso não ia agregar nada realmente pra narrativa, nem pros questionamentos que a história tá levantando. Além disso, é sempre importante pontuar, ela não é uma mulher sensual, ela é doente, ela tá dilacerada por um trauma, é instável emocionalmente, e não existe ali prazer ou sensualidade diante do trauma que ela viveu. E aí eu queria comentar um aspecto da narrativa que eu não compro de jeito nenhum, que é o fato de a Cassie, sabendo que ela ia se sacrificar, ter deixado planejado pra polícia ser acionada. Porque a Cassie, ela sabe que esse sistema é coberto, ela sabe que esses caras se livram. Então não importa se tem depoimento, evidência, gravação, o que for, né? Ainda mais esses caras aí que são bem relacionados e tudo, né? E aí me parece que é uma certa ingenuidade na forma como a personagem foi escrita nesse aspecto, a essa altura ela ter contado com a colaboração de uma das principais engrenagens justamente desse sistema, que é a polícia. Mas o filme quer que a gente acredite que milagrosamente dessa vez vai dar certo, e aí o Al foi preso no próprio casamento, né? Então, pra mim, isso é um negócio que eu não consigo comprar da história. Como que, ainda mais depois de ela ter morrido, sem ela ter como garantir, né, sem ela tá lá pra cobrar essa justiça, enfim, e que ela já sabe que não funciona. Então não sei se isso também te incomodou, assim, mas pra mim esse desfecho não faz o menor sentido dentro da própria proposta do filme. Eu não sei, eu acho que talvez se ela estivesse viva no final, não sei, fosse mais, sei lá, agradável. Ela acredita no sistema, ela acredita no cara, né, porque quem faz a denúncia é o advogado. Lembra disso? Que ela manda carta pra ele antes. Não sei, eu achei meio estranho. Foi bem Deus Ex Machina, né? Foi, nossa, um respiro ali da vingança. Deu certo mesmo com tudo acontecendo. Mas aí depois eu fiquei pensando assim, a prisão em meio ao casamento destrói a ideia do viver feliz para sempre, né? Essa ideia do laço matrimonial, relacionamento que vai mudar a pessoa. Aí eu fui retomar alguns argumentos ao longo do filme. E o Ryan fala com ela que ele mudou quando ela confronta ele dele saber do estupro. O outro cara que ela sai com ele, que é o do Filtro dos Sonhos lá, ele também diz que ele vai mudar, que ele é um cara legal e tal. E aí eu fiquei na mente com esse pensamento de... Sabe aquela ideia de que mulheres amadurecem cedo, entre muitas aspas, né? E os homens não? Essa maturidade que é imposta socialmente, né? Os homens são sempre seres que estão esperando mudar. Eu fiquei pensando que essa prisão no casamento tem um valor simbólico de retirar dele um pouco desse elemento, dessa blindagem, né? Desse elemento intocável. Ele é médico, ele é rico, ele é o homem de família, né? A partir do momento que ele casa, ele vira o homem de família. E aí eles destroem justamente isso, o homem de família. Não tem como, tem provas ali do que ele fez. Uhum. Então acaba com essa ideia do homem de família. A riqueza não vai conseguir, provavelmente, livrar dele dessas provas, ele não vai poder exercer mais a medicina e tal. Então acho que é romper esse laço com a sociedade de tudo que blinda ele, dá a ele um caráter de alguém que não poderia ter cometido mal algum. Sim, posso ter viajado muito isso também, mas é como se nessa prisão no casamento tirasse dele o que ele tirou da Cassie e da Nina, né? A carreira, a possibilidade de um relacionamento e, posteriormente, né, a vida. Então, assim, eu acho que eu posso estar muito viajando, mas eu fiquei pensando um pouco nessas perspectivas de entender a escolha. Mas ainda assim eu acho bocó, tá? Eu não comprei, não. Pois é, eu achei interessante isso que tu falou, eu não tinha pensado por esse lado, assim, até de desconstrução do matrimônio, ali como o ápice da construção do amor romântico, né, dessa reafirmação dos papéis de homem e mulher na sociedade, né, então a Cassie póstumamente acabou com isso, né? É interessante, mas eu ainda acho que ela teria que contar muito com essa crença nesse próprio sistema, né? Enfim, não fico com esse pé atrás, com esse... Exatamente. Com esse desfecho. É exatamente isso. Tem essa perspectiva toda, mas, poxa, se eles não fizeram nada antes, por que eles iam acreditar depois? O que levaria isso? Sabe? Uhum. A única inferência que a gente pode fazer externamente é que, assim, como ela entregou a fita, né, ou desculpa, o celular com a gravação pro cara que foi o advogado, a gente pode pensar que ele foi lá e depôs contra o cara.
Que ele foi lá e se abriu, do tipo assim, nossa, eu preciso desplugar isso, então além de eu entregar que a prova, né, eu ainda vou contar que sim, que eu sabia de tudo isso e que eu defendi o cara sabendo que ele era culpado. Eu acho que é a única inferência que a gente pode fazer que justificaria uma ação da polícia, né? Mas ainda assim, ficamos com esse pé atrás. Não tem como você não ficar com o pé atrás. Ainda mais pensando que agora ela já não tá mais viva, não vai poder lutar por essa verdade dela. E o cara, como tu falou, é um cara rico. E dificilmente ele não vai ter uma boa defesa, uma boa equipe, não vai se blindar com isso, enfim. Então, assim, as chances de na vida real, né, dar em nada, ela literalmente ter se matado ali, né, aí ela se colocou nessa situação sabendo que ela não sairia viva por nada, assim, né, se for pensar, né. Mas, enfim, isso entra um pouco no que eu falei lá no início, que eu gosto mais da direção da Emerald Fennell, principalmente as escolhas estéticas. Eu acho que é um filme visualmente muito instigante, é um filme que tem várias coisas visuais que me deixaram intrigada, que eu fiquei prestando muita atenção na estética do filme, mas que o roteiro pode ser talvez debatido em alguns pontos, mesmo os pontos que nós gostamos aqui, né, na nossa conversa, outras pessoas criticaram, então eu acho que talvez seja uma história assim que, bom, tem essa dificuldade do tema também, né, e de como abordar esse tema. Eu acho que ela foi muito corajosa na abordagem dela, porque não é uma abordagem convencional, é uma abordagem de chutar o pau da barraca mesmo, né, mas que o resultado às vezes pode ser um pouco irregular, né. Exatamente. Mas, apesar de todos esses aspectos que nós comentamos, positivos, negativos, a ideia foi trazer justamente os textos de outras mulheres para que a gente pudesse debater aqui, porque é um filme que abre margem para discutir muitos tópicos, né? Então, só em duas, às vezes nós ficamos limitadas nas nossas próprias visões aqui. Então, acho que foi legal a gente ter trazido outras ideias e ter comentado o que a gente concorda, o que a gente discorda. Eu acho que o debate desse filme não se encerra aqui. É um filme que lida com muitas questões e que abre debate em cima de muitos temas, né? Por isso eu quero fechar dizendo que, apesar dos pontos que a gente mencionou como negativos, é um filme que eu amei ter assistido e eu acho que é um filme muito instigante e eu tô muito curiosa pros próximos trabalhos de direção da Emerald Fennell. E, Yasmine, muito obrigada por essa conversa, foi realmente muito bom te ter aqui na nossa casa de novo, pra conversar sobre um filme tão interessante, né? Eu queria agradecer por tu ter aceitado o nosso convite e pedir pra tu novamente reforçar aí os jabás pra quem estiver nos ouvindo. Isa, eu que agradeço de novo o convite. Nossa, foi ótimo. Eu ia ficar muito sentida se eu não conseguisse discutir sobre esse filme com alguém. Porque realmente, nossa, eu acho que assim, é um filme pra ficar ainda refletindo, digerindo e pensando nele por um bom tempo também. Antes de falar novamente os canais nos quais eu tô, queria dizer que todo mundo que assistiu o filme ficou com dúvida sobre algumas coisas, assim, achando, assim, pensando que é possível ou impossível. Eu recomendo muito assistir aquela série Lei e Ordem SVU, Unidade de Vítimas Especiais. Eu assisto aleatoriamente, já vi mais da metade e tal, mas como ela aborda crimes sexuais, eu acho que ela consegue mostrar vários aspectos de crimes, assim, sexuais cometidos com pessoas de várias faixas etárias, por N situações, e foca muito nisso, na questão do judiciário, que não consegue, às vezes, fazer a justiça por conta de falta de provas, de manipulação dos advogados, da questão do financeiro, né, e etc. Então eu acho que é um outro elemento importante pra gente poder pensar a relação da sociedade com os assédios. E, novamente, vocês me encontram no, vamos lá, Longa História, Music Non-Stop, Clube da Poltrona e Entrando Numa Fria. Ah, obrigada. Então, todos os links da Yasmine vão estar lá anotados na nossa postagem certinho para quem quiser acessar, assim como as referências, os filmes, enfim, tudo que a gente citou aqui no nosso programa. Vocês também podem seguir a gente, o Feito por Elas, né, nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd, só procurar por Feito por Elas. Avalie a gente no Apple Podcasts ou no aplicativo da sua preferência. Além do site e do feed, os nossos programas estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também no YouTube. Nós temos um grupo de Telegram, onde diariamente muita gente lá conversa sobre cinema, bichinhos de estimação e vários outros assuntos. Então, quem quiser participar, é só entrar pelo link que também vai ficar na postagem. Mandem comentários para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. E seguindo a nossa temporada de premiações
premiações aí. O nosso próximo programa vai ser sobre o filme Nomadland, da Chloe Zhao. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Yasmine Evaristo. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires e locução da vinheta, Débora Garcia.